do versículo 1 até o versículo 10, do capítulo 5 da carta aos Romanos. Aí eu vou pedir que alguém se disponibilize a ler do 1 ao 3. E aí, vou passando o seguinte. É o capítulo 5, versículo 1. Aliás, não, porque vou fazer a exposição. Vamos de 2 em 2. Aí um lê 2, outro lê 2, até encerrar. Não vai ficar sem, mas aí tudo bem. É assim. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, aí a perseverança, experiência, aí a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não se preocupe, não tem outra coisa. Mas a priori, nós vamos começar uns assuntos que muito me interessam, muito me empolgam, que é sobre a expiação em Cristo. Mas, para a gente não ficar alheio a isso, esse primeiro versículo, ele é um dos versículos que eu tinha me proposto a que vocês memorizassem. Mas, obviamente, não em português, porque em português é mais fácil, né? Vamos dificultar o negócio para que vocês memorizassem ali em grego. Eu não vou escrevê-lo agora, porque ainda quero dar um panorama geral. Mas esse capítulo 5, ele vai dar um basta, pelo menos inicialmente, no assunto da justificação pela fé. Ele é o assunto todo do livro, mas aí a partir do 6 ele vai começar a tratar mais de santificação. Então, aqui ele vai dar o olhar da justificação com o olhar da expiação. Aí talvez você pense, o que é expiação? Né? É um assunto que vai aparecer na nossa aula. Então, vamos pensar agora nesse primeiro versículo para a gente poder chegar em algumas coisas. Diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele volta a tratar dessa questão da justificação, e a justificação já está bem clara no nosso vídeo, espero que esteja, pelo menos. Mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele só está retomando aquilo que já está sendo tratado já faz um tempo. Ele está tratando da justificação e que um instrumento de Deus para a justificação é a fé. Deus é um instrumento que nos leva para que sejamos justificados. E aí, a gente olha para trás e a gente vê meio que um encadeamento, né? Graça e paz. Amém. Bom dia. Vocês estão trabalhando a lição 9 junto com a gente? Não tem a mensagem. Tá. Então, olha o encadeamento das coisas. Fomos justificados. Qual o instrumento? A fé. Mas por meio de quem? Jesus. Esse é o encadeamento aí. Só para a gente voltar, porque a gente pode pensar da seguinte forma. Inclusive, esse pensamento errado pode chegar até nós. Não foi justificado pela fé. Só que se a gente não percebe que a fé é o meio de Cristo chegar a nós e não o meio de nós nos chegarmos a Cristo, nós vamos ter esse pensamento equivocado. Porque é Jesus que utiliza a fé para nos creditar a justiça e não nós que pegamos a fé agora eu consigo chegar até Deus. O meio disso. Não. É o meio de Deus já chegar a nós. É a fé. Não sei se fica claro para vocês, mas vai ficar mais claro mais adiante. Caso não fique. No versículo 12 ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E ele meio que faz um paralelismo, porque ele diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai usar a mesma palavra, por meio de quem, aí ele volta e diz a mesma coisa para enfatizar aquela ideia. Obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E aí é interessante que ele usa aqui, a qual
na graça na qual estamos firmes. Isso é interessante porque a gente vai começar a tratar, a partir daqui, de um dos últimos elementos para completar um conjunto de doutrinas que a gente já vem falando já desde o início, desde o começo a gente já está falando disso. Só que, finalmente, o quadro completo está se montando e a gente não citou esse quadro se montando, mas ele estava. Desde o início a gente tem falado da depravação humana, da depravação total. O ser humano é totalmente pecador, está morto em seus delitos e pecados. Isso era o assunto do primeiro capítulo, do segundo capítulo, do terceiro capítulo. Isso desaguava e a gente dizia, não tem como dizer outra coisa. O ser humano é totalmente corrompido, ele é corrupto em toda a sua natureza, ele está morto. Ele é incapaz de ir até Deus. Não há quem busque a Deus, nem sequer. Não há quem faça o bem. Então, a gente viu a depravação total em linhas muito tênues no texto. Só que a gente também viu a graça irresistível. Ela aparece de modo sutil, mas de que se nós não somos capazes de chegar até Deus, é Deus que se chega a nós, com sua graça maravilhosa. Mas nós também vimos, também de modo sutil, vai ver mais claro lá adiante, que Deus, ele escolhe pessoas para a salvação. Então, só nos falta duas coisas serem citadas. Faltar como Cristo salva pecadores através de sua morte na cruz e o que acontece com esses que foram alcançados. Essa perseverança. E aqui ele já dá um primeiro apontamento, ele não está tratando disso, não dá para falar firmemente disso aqui, mas ele diz, na qual estamos firmes. E ele vai falar disso mais adiante, com muito mais clareza. E aí, por que eu citei esses 5, 6, assim, não entendi absolutamente nada que você acabou de falar? Eu estou falando das 5 doutrinas da graça. Anteriormente a gente falou da ordem da salvação, e as doutrinas da graça acabam tocando nisso. Mas as doutrinas da graça são 5 doutrinas, que a gente organizou da seguinte forma, para rebater um falso ensino. Né? Só montando historicamente, na Holanda havia a igreja reformada na Holanda, tranquilamente. E aí os pastores viviam tranquilamente ensinando o que ensinavam. Foi aqui tomado conta da sala e... Alguém trouxe uma perna? Sim. Na Holanda eles ensinavam lá, né? Ensinavam tranquilamente. Só que aí um grupo de pessoas influenciadas pelo pensamento de um pastor, né, reverendo lá na Holanda, chamado Jacobus Arminius, que discordava de 5 pontos da fé reformada. E aí, ele foi lá e escreveu nas suas obras esses 5 pontos que ele discordava. E aí, a igreja lá fez um concílio, um sínodo, chamado na cidade de Dort, e aí fez uns cânones de Dort, rebatendo esse ensino equivocado que foi propagado pelo Jacobus Arminius e os remonstrantes quiseram impor à igreja da Holanda. E aí, até hoje, a gente conhece esses 5 artigos dos cânones como os 5 pontos do calvinismo, e eu prefiro muito mais chamá-los de doutrinas da graça, porque as doutrinas da graça precedem Calvino. A gente está usando um comentário dele, mas obviamente a gente está olhando muito para trás dizendo é um resgate das escrituras. 1000 anos antes já haviam pessoas que dissessem isso, e mais que isso a gente já encontra essas doutrinas na Bíblia. E eu estou citando porque elas se fecham aqui e a gente vai voltar a elas no fechamento. Então, para não fugir, eu vou pegar aqui o piloto, tomara que ele funcione, porque a gente usa a semana toda, e aí às vezes não funciona. Mas a primeira delas, que a gente citou aqui, não está funcionando. Calma. Eu fico nervoso. Respira, calma. Pega o quadro, escreve, depois volta aí. É mais emocionante fazer assim, vocês olham. Mas deixa eu ver aqui, ó. Depravação. Eu tô me tremendo tudo. Mas é porque eu sou eu esqueci até Esqueceu como é que se escreve. É normal. Depravação. Eu tô acostumado a escrever com criança, né? Não, ele está escrevendo em português. Não entendi escrever já direito. Não. Se fosse, seria 30 vezes pior. Mas beleza. Cadê? Eleição. Melhor nem escrever, porque não vai ficar feio. Eu vou fingir que escrevi. Mas agora que eu comecei, não posso terminar, né? Meu Deus. Enquanto isso, eu não. Eu vou fingir que escrevi tudo, porque não vai caber aqui, não. Minha desculpa é essa. Mas beleza. Aqui, ó. Expiação. Misericórdia. E
ele é professor, está acostumado a escrever na frente de todos. Então, esse é o segredo da vida cristã, entendeu? É tudo pela fé. Ele tá letra feia, Deus me livre. Mas beleza, mas eu não tô acostumado a escrever assim, entendeu? Não tem que ser lá posição nem deitado, assim, é meio diferente, com quadro em pé, o estresse passa pelos pés. Graça irresistível. Ai, meu Deus do céu, nem vou pensar que eu sou professor. Meu Deus, essa faculdade assim tá irresistível. E por último, outro inteligível, perseverança, miséria. É uma coisa que você vai lembrar pela tristeza que foi escrever isso aqui. Eita, muito feio, mas beleza. Vamos lá. Sim. Aí tem esses 5 elementos, as 5 doutrinas, que a gente chama de doutrinas da graça. E aí, obviamente, já inclusive acrescento, que obviamente a discordância, obviamente aqueles discordaram e a quem discorde hoje, mas como eu espero que você já sabe da maioria, esses 5 pontos, 5 doutrinas são definidas pela doutrina da nossa igreja, pelo conjunto doutrinário da nossa igreja. Então a nossa igreja ela é calvinista nesse sentido. Então cada um desses pontos que a gente tem trabalhado de modo sutil até agora, a gente está desaguando nelas, porque elas serão mencionadas de modo muito mais claro a partir de agora. Então é importantíssimo que vocês tenham consciência de que a gente está falando disso. Então a depravação total a gente viu até agora, a eleição incondicional vai ficar muito mais clara depois, mas ela está sendo citada sutilmente ainda, né, que a gente tem falado. Mas hoje eu coloquei isso aqui justamente porque expiação limitada é um dos assuntos que eu vou abordar. Eu estou fazendo essa prévia para não ser uma surpresa tão grande quando eu falar disso. Uma expiação limitada e a graça irresistível que a gente já tem falado e a perseverança. Você não explicou nenhum deles ainda, porque não dá tempo. Mas eu quero que vocês saibam desses 5 conjuntos doutrinários para que a gente possa dizer, agora ele está falando disso que ele falou e tal. Então, à medida que a gente for tratando, a gente vai citar. Eu vou deixar eles aqui para vocês inclusive visualizarem. Não vou entender a letra, mas pelo menos entendam o conceito de escrito alguma coisa. Aí você diz, eu entendi. Mas beleza. Vamos voltar. Depois que você leu, aí a gente já sabe. Aleluia. Dá para ler. Vai ver só. Então ele diz aqui, ó. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então Paulo está apontando para esse elemento futuro, dizendo, olha, temos uma esperança. E essa esperança é na glória de Deus. E perceba que Paulo, ele agora vai fazer um movimento circular. Ele vai fazer um movimento circular com alguns elementos. Ele começa isso com esperança. Ele diz assim, a nossa esperança está na glória de Deus. Nós queremos esse elemento futuro. A glória de Deus. Vai acontecer esse momento glorioso da presença dele, tanto nos envolvendo com sua glória, na glorificação, quanto presenciando a sua glória quando a Nova Jerusalém for presente. Mas olha que interessante. Ele diz, olha, nossa glória, nossa alegria é essa esperança da glória. Mas, quando nós vamos para o versículo 3, ele vai começar a fazer um movimento circular. Olha, ele diz assim no versículo 3. E não somente isto, não somente a esperança da glória, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. Olha, interessante, não sei se você percebeu realmente o movimento circular que ele faz. Ele diz, olha, comecei na esperança. Assim, ó, nos gloriamos na esperança, mas não somente na esperança. Mas percebe que mesmo o que ele fala depois vai levar de volta para a esperança? Ó, estou na esperança, beleza. Nos gloriamos na esperança, mas ele vai dizer, não somente na esperança, também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, né, a longanimidade. E aí, isso, mas a longanimidade nos leva ao quê? A experiência. E aí ele vai descendo desse ciclo. E a experiência produz o quê? A esperança. Que fundo ele começou. E aí, se ele não se gloria só na esperança, ele se gloria na tribulação. Daí, a tribulação gera paciência, mas a paciência gera experiência, a experiência leva para a esperança. Então, percebe? Há um movimento circular. E que ele fala da tribulação, mas a tribulação ela não pode ser pensada em si. Ela é pensada naquilo que ela leva de volta para a esperança. Então, e é até interessante que o Calvino, no comentário, ele vai falar disso. Ele diz o seguinte, a tribulação ela não gera por si só a paciência. Ela gera em quê? Nos cristãos, porque não é a paciência em si que está gerando a paciência em si, a tribulação em si. Mas quem está gerando paciência? Deus. É Deus, através do seu grande poder, que está na tribulação gerando paciência. Então, a tribulação é instrumento de Deus para gerar em nós algo. E não que a tribulação em si. Porque tem gente que passa a tribulação e vai murmurar e vai perecer. Povo no deserto. Morreu no deserto. A tribulação não gerou para ele paciência, coisa nenhuma. Gerou impaciência.
Por quê? Porque o coração dele era um coração endurecido, um morro em si mesmo. Eles não foram alcançados por tão de graça. Então eles correram em si mesmo. Porque a tribulação para o ímpio gera tristeza, lamento, dor, murmuração. Para o salvo, ela gera o quê? Paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. E aí, ele diz no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E aí é onde a gente, por isso que eu disse, a gente vai vir para cá e eu vou ficar passeando principalmente por esses dois aqui. E agora é onde eu vou para cá. De graça irresistível. Quando ele diz aqui, ó, a esperança não confunde, porque a esperança literalmente é aquele movimento da gente olhar para frente e dizer assim, ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, já tem uma ponta de perseverança aí. A esperança de quê? Se a esperança está em mim, lascado estou. Muito ruim. Mas se a esperança está nele, está tranquilo. É que nem Asaf no Salmo 73. Tu me tomas pela mão e me conduzes a um caminho, a um destino glorioso. Se eu estou segurando a mão de Deus, eu estou quebrado. Porque eu sei que em algum momento eu vou querer soltar para fazer as minhas vontades. Mas se é Ele que está me segurando, eu posso confiar que quando eu quiser, Ele vai dizer, não, que não vai não. Ele não vai. Não. E ainda que há um movimento de Deus de nos preservar, de nos fazer continuar. E sendo Ele nos segurando, a gente pode ter esperança. Porque se for ter esperança em mim, já era. Então, se a esperança é Ele, nós percebemos que há um movimento de olhar para Deus como aquele que vai consumar tudo isso. Mas ele também diz aqui, ó, porque o amor que foi derramado em nós, ou seja, se nós amamos Deus, é porque Ele derramou amor em nós. Então, até o fato de nós cumprirmos o mandamento é algo que vem dele. Percebe? O mandamento é o quê? É amar Deus e o próximo. Mas olha o que ele diz. O amor que é derramado em nossos corações. Ou seja, como é que eu cumpro o mandamento? Ele nos concede de conseguir cumprir o mandamento. Mas olha quem derramou o amor nos nossos corações. O Espírito Santo. Mas a palavra, inclusive, foi Gerson que leu esse versículo. E eu vou pedir para tu reler só o finalzinho. Depois da vírgula. A última oração. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Que nos foi otorgado. Algumas traduções está dado. Mas é muito interessante que a Almeida Revista Atualizada, né? A Almeida Revista Atualizada traz otorgado e é muito massa. E é exatamente o que o trecho que o Calvino vai utilizar aqui para se referir. Quero ler o que o Calvino citou, porque ele cita outra pessoa. Ele coloca aqui, ó. Ele diz, ó, ele diz mais, falou de Agostinho, é outorgado. Ou seja, ele nos é concedido pela munificência divina, palavra difícil, mas pela vontade divina, cuja motivação não se acha em nós, nem nos foi conferida com base em nossos méritos, conforme a observação de Agostinho. Então, ele cita Agostinho aqui, justamente porque Agostinho veio 1000 anos antes dele e já estava tratando desse assunto, dessa graça que é irresistível. Porque se a gente olha, voltando para trás, para a nossa depravação, não há quem busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, quando alguém está buscando Deus, você já entende. Olha só o que Deus está fazendo através dele. O primeiro movimento de olhar é esse. Olha só, o fulano está buscando Deus. O que é que eu tenho que olhar? Qual é a percepção espiritual que eu tenho que ter daquilo? Deus está agindo. Deus está movendo. Tanto é que o texto de Lucas 2, vou levar agora exatamente o versículo, quando ele vai falar que Simeão foi ao templo, é muito lindo, o Espírito Santo levou Simeão ao templo, literalmente, envolveu Simeão e levou. Ou seja, quando a gente faz algo espiritual, a gente não pode olhar e dizer, olha só, tá vendo, eu estou me esforçando, tu está se esforçando, tá vendo? Olha como eu sou melhor que você, que estou me esforçando. Mas é um movimento de quem? Do Espírito movendo-nos. E aí você olha para si e diz, olha só, quanto de Deus eu estou vivendo, não vai você entender. É Deus me movendo através dele. Então, quando a gente vê aqui que nos foi outorgado, outorga é algo que é feito sem consentimento. Essa palavra, outorgar. Tem leis que são promulgadas, falando do Brasil em geral. Por exemplo, a Constituição de 1988 foi promulgada, ou seja,
foi feito um concílio para que se fosse promulgado. Todo mundo aceita essa Constituição e aceitar, foi promulgado. Mas o oposto de promulgado é o quê? É outorgado. Durante o período imperial e durante o período militar, não foram promulgadas as constituições, foram outorgadas. Não houve consentimento daqueles que recebem a população. Ela foi outorgada. Pá! É isso aqui. Percebe a palavra que está aí? O Espírito Santo nos foi outorgado. Ele foi colocado, mas não foi dado, de fato. Mas o sentido ali não é simplesmente, olha, você quer receber isso aqui? Eu não quero. Tá bom, desculpa. Olha, você quer isso aqui? Não quero. Não, a palavra outorgado está dizendo o seguinte, ó, ele foi concedido sem consentimento mesmo. É literalmente essa palavra, sem consentimento. Foi lá que foi colocado, que nos foi outorgado. E literalmente esse movimento. É que nem alguém vai dizer assim, mas Deus é educado, ele pede permissão para poder... Eu digo, vamos voltar para Atos 16, versículo 15. O líder está lá ouvindo a mensagem. Está lá ouvindo essa pregação. Tá? E aí vai lá, todo mundo deve lembrar de líder, né? Espero que todo mundo lembre de líder. Atos 16, versículo 15. Aí lá Paulo está pregando para a galera ali perto do rio ali. E aí o texto nos diz, sutilmente, e Deus abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse a mensagem de Paulo. Ela simplesmente está ali. Não me parece, não tem ali. Lídia permitiu que Deus abrisse seu coração. Deus abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse a mensagem de Paulo. Aí você vai dizer, mas se Deus não abrisse, ela não ia aceitar. Porque, como eu disse, não há quem busca a Deus, não há um sequer, somos mortos. Ou seja, quando a Bíblia diz que a gente é morto, literalmente está vivo fisicamente, mas espiritualmente mortos. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não há algo antes da regeneração, do novo nascimento. Isso é graça irresistível. Porque se Deus não agir com graça e abrir os nossos olhos, a gente não olha, a gente não vê, está morto. E é por isso que é outorgado. Porque se for perguntar para todo mundo, você quer receber o Espírito? Toda a resposta vai ser não. E por que a gente diz sim? Porque antes Ele colocou o Espírito. E o Espírito abre os nossos olhos e diz, como é que eu estava vendo? E um versículo muito maravilhoso para lidar com isso é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Lá o texto diz assim, ó, o homem natural não aceita, olha essa palavra como forte é, não aceita as verdades do Espírito. Ou seja, o homem natural, o homem carnal, ele não aceita as verdades do Espírito. Ou seja, você pode pegar 1000 vezes, mas se ele não se tornar um homem espiritual, ele não vai aceitar. Mas o que é espiritual, tudo discerne e tudo ele entende. Ou seja, ele aceita as verdades. Então, como é que ele vai aceitar as verdades espirituais? Quando ele for transformado. Ou seja, para que eu possa aceitar o Evangelho, eu preciso primeiro ser transformado, me tornar homem espiritual. Enquanto eu for natural, eu não aceito, porque da minha natureza eu não aceitar. Então, o Espírito Santo é outorgado para que eu possa aceitar. E a gente vai ver isso com mais clareza no capítulo 8. Mas a gente segue no versículo 6, ele diz o seguinte, porque Cristo, e aí começa a questão da expiação, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos, por intermédio dele, salvos da ira. Eu li tudo, porque é isso é um encadeamento. Mas olha interessante aqui, ó. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. É muito interessante isso aqui, que ele começa falando de Cristo. Vamos voltar para falar de Cristo. Ó, quando ainda nós éramos fracos, esses fracos aqui está se referindo ao período enquanto nós éramos pecadores. Você vai interpretar de outra maneira, mas é o movimento mais natural. Quando éramos fracos, no tempo da ignorância, no tempo em que nós não fomos alcançados pela graça, éramos fracos. E aí ele vai dizer, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E aí há uma... para passar um tempo só nesse trecho, se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, também pode, cara. Ele diz assim, ó, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E vocês percebem o seguinte, ele primeiro diz, olha, quando nós ainda éramos fracos. Só que no segundo movimento, o que ele fala? Ele diz, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aí você pensa, ele está se referindo a um morreu, e aí é onde está o X da questão, né? Pelos ímpios, ele vai dizer, também ele morreu pelos ímpios, de modo geral, cada pessoa no mundo. Mais uma vez, existem divergências. Mas o que eu quero mencionar aqui é o seguinte, aqui, inclusive se a gente for voltar para o grego, não é simplesmente pelos ímpios no sentido geral, é por ímpios.
E a leitura mais natural aqui é: nós éramos fracos, ele morreu pelos ímpios. Que ímpios? Nós. Que ímpios nós. Então, morreu a seu tempo pelos ímpios, no grego realmente morreu por ímpios. Não tem os ímpios como determinante, como artigo definido aí. Ele diz: morreu a seu tempo por ímpios. E esses ímpios, literalmente, são nós que éramos fracos. Mas quem são esses nós? E é justamente sobre isso que eu também queria tratar. Mas aí, no versículo 7, e no versículo mais adiante, eu vou tratar disso, no versículo 17 ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí é onde as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas o entendimento da doutrina da graça, expiação limitada, que tem outros nomes, redenção particular, expiação definida, até a que eu gosto muito, que é um livro do Iago Martins, que é expiação eficaz. Eu amo essa palavra, eu amo esse termo. Facilmente trocaria a expiação limitada por expiação eficaz. Mas o que isso quer dizer? O que é expiação? Alguém se anima a falar? O que é expiação? A gente fala expiação, não é com S, com X, né? Expiação. Com X, expiação. O que é expiação? Expiação não é tipo, ele faz uma referência, né, aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, quando era derramado sangue para perdão do pecado. Expiação se refere à morte de Cristo, né, quando ele morre, derrama o seu sangue, e através desse sangue ele compra, né, ele lava os nossos pecados, especificamente dos eleitos. Ele morre para aquele que o Senhor elegeu desde a fundação. Respeitou o Papa todo. Mas é exatamente isso. Mas tem uma palavrinha que está acoplada à expiação, que é substituição penal. Até agora a gente está tratando a questão judicial, com justificação, que Deus nos declara justos. Mas na expiação, acontece uma substituição penal. E, literalmente, é todo um trâmite jurídico acontecendo para a salvação. Você olha para ele e diz: eu fui declarado justo. No tribunal de Deus, Deus disse: inocente. Fui inocentado. Fui declarado justo. Sou justo eu sou justo em mim mesmo? Não. Mas eu fui declarado justo. Mas olha que movimento interessante. Eu fui declarado justo. Mas, só que para que eu pudesse ser declarado justo, alguém deveria ter tomado o nosso pecado. Então, há uma palavrinha também, são várias palavrinhas, mas elas ficam mais claras à medida que a gente ouve mais. Imputada. O que é imputar? Declarar, colocar. Então, eu fui declarado justo, ou seja, pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi imputada a mim, se você tratar mais adiante dos versículos posteriores. Mas olha que interessante. Mas alguém teve que ser declarado justo. Quem foi declarado justo? Não, pecador. Jesus. Então, na cruz, há uma substituição penal. Jesus está lá, mas ele não está morrendo pelo pecado dele. Ele não pecou. Mas ele foi declarado pecador, e aí ele pagou o preço. E, inclusive, esse pagar o preço, a redenção que a gente está tratando na aula de Fabíola, que ele coloca da seguinte forma: se eu pago, duas coisas acontecem quando a gente paga algo. Por exemplo, estou devendo ao banco. Eu comprei uma casa. Eu comprei uma casa, estou devendo ao banco. É uma dívida imensa. É de 35 anos pagando a minha casa. Putz. Aí você, caramba, eu não vou conseguir pagar. Vai financiar a casa, vai? Aí você está devendo a casa no banco. Tem duas coisas ali. Tem uma dívida e tem uma compra. Você consegue perceber isso? Ou seja, tem uma propriedade que é adquirida quando você paga. Então, é exatamente isso. Cristo, ele pagou a dívida, eu estava devendo algo. Foi quitado. Mas algo foi conquistado a partir dele para fazer o pagamento do preço. Então, ele paga os pecados, e ele adquire-nos. Ele nos compra, literalmente. Então, agora, pertencemos a ele. E é esse o entendimento. Por exemplo, inclusive até tem uma ilustração que eu acho que está justificada para todo mundo. Quem aqui compraria alguma coisa e deixaria para lá? Estou perguntando. Imagina, tu comprou, vou usar um exemplo bem grosso, assim, tu comprou um celular. Mas aí, tu fica perguntando pro celular, você quer vir para mim, mano? Ele comprou. Mas tá lá. Não, o celular vai ter que vir até mim. O celular não pode vir até você. Você comprou o celular, você tem que pegar o celular, porque senão o celular não vai vir até você. Correio ficou bom.
Alguém tem que levar. Mas imagina, você comprou alguma coisa, você quer que a coisa venha até você, vai estar lá. Você comprou, vai estar lá. Não, eu comprei, está ali. Estou esperando a coisa vir até mim. Eu comprei. Você sabe que a coisa não pode ir até você. Mas você fica esperando a coisa vir até você. Mas eu comprei. Mas deixa lá. Quando ele vir até mim, você vai ficar lá na loja esperando infinitamente. A menos que alguém vá lá e leve. Realmente, que ele falou do correio. Mas aí, ó. Alguém tem que pegar e levar. Esse é o movimento. Alguém tem que pegar e levar. Literalmente. Então, esse é o movimento. Cristo, ele faz uma compra. Ele paga um preço e ele faz uma compra naquele momento. Por isso que Apocalipse vai dizer muito bem. Ele comprou para si pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E estes que ele comprou, ó, e estes reinarão com ele por toda a eternidade. Percebe o que ele diz? Ele não faz um movimento contrário. Ó. E alguns daqueles que ele comprou, não. E os que ele comprou reinarão com ele até por toda a eternidade. Então vejam, Cristo, ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ou seja, ele nos comprou. Se ele nos comprou, ele não vai deixar na loja lá esperando o celular vir até ele, não. Não faz sentido. Porque o celular não anda. E morto não fala. E morto não escolhe. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o morto não vai sair andando para... Não. O que é que o morto precisa fazer para se levantar? É igual Lázaro. A fala de Jesus para Lázaro naquele momento não fazia sentido nenhum do ponto de vista humano. Lázaro, vem para fora. Lázaro está morto, Lázaro nem escutou o que Jesus falou. Mas o que é que a palavra gera naquele que ordena? Vida. Eles vêm para fora. No momento que ele fala vem para fora, vida é gerada nele. E ele que nem escutou fisicamente vai. Por quê? Porque a palavra gera em nós vida. E nós somos ressuscitados pela palavra. E aí nós vamos. Por quê? Porque nossa inclinação agora é aceitar. Ó, o homem natural não aceita. Mas quando nós nos tornamos espirituais pelo poder do Espírito que nos é otorgado, a gente vai em direção a Ele. Porque agora a nossa natureza é se inclinar para Ele. Tem a outra natureza que fica pendendo a gente de volta. Mas o Espírito agora nos inclina para agora. Tem uma guerra dentro de nós. Porque o Espírito está nos levando para cá, a gente está querendo voltar para lá. Tu vai vir para cá. E se a gente fosse deixado a nós mesmos, não, é você que tem... Não. Porque se fosse, eu ia voltar para lá do mesmo jeito. Mas é Ele que me toma pela mão e diz assim, ó, vem embora que tu quer ir para aí. Quer voltar para lá com você. Bora, vamos embora comigo. É esse o movimento, é Ele nos levando. Então quando ele diz aqui no versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí no versículo 9 ele diz, logo muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E perceba, aquele que é justificado, e aqui está muito claro, ó, se nós formos justificados por seu sangue, se nós formos alcançados pelo sacrifício de Jesus, seremos, por intermédio dele, salvos da ira. Então, olha que interessante que ele está colocando aqui. Olha, se ele deu o seu filho por nós, que vai estar mais à frente, no capítulo 8. Olha, ele deu o seu sangue por nós. Ele nos comprou. Você acha que ele não vai pegar aquilo que ele comprou? Vai. Ele vai lá e pega. Ele nos traz para si. Aí você vai dizer, mas ele não quis pegar do início. Ele pegou, sei lá, no final lá. Ele não pegou agora, ele foi ali primeiro, esperou um tempo para depois pegar. Independente. Ele pega no tempo que ele quiser. É dele. Não é? E é até curioso, que ele diz assim, não mesmo precisa pedir permissão. Eu digo, você precisa pedir permissão para pegar o que é seu. É uma pergunta. Reflita você. Você precisa pedir permissão para pegar o que é seu? Na época eu acho que surgiam muitas coisas nesse sentido, né? Querendo insinuar que Deus é injusto ou algo parecido. E Jesus trouxe até a parábola do trabalhador, né? O cara que pagou um denário no começo, pagou também um denário no final. Aí o que pagou um denário no começo, como assim? Eu estou aqui trabalhando faz tempo, foi combinado com você por um denário. Então não tem o que questionar. É basicamente isso aí. Exato. O esforço que nós fazemos não é um esforço que vem de nós. Foi até a fala que eu citei lá embaixo, que é o John Piper citando. Ele diz, olha, nós juntamos, nós trabalhamos, nós buscamos. Mas quando a gente olha para trás, para tudo que a gente fez, ele diz, não fui eu. Foi a graça de Deus em mim. Então, quando a gente faz algo, é literalmente Deus fazendo através de nós. Até o Saulo, ele percebe, ele diz, cara, mas eu planejei fazer tal coisa, olha só o que aconteceu. Olha só, não pode ter vindo de mim. E até quando eu era ímpio e vivia no mundo, eu era constrangido com uma coisa. Porque normalmente atribuía o mérito a mim com as coisas da escola, com as coisas da faculdade, com outra coisa. E um movimento que eu olhava e dizia, eu como ímpio, sem nenhum temor a Deus, eu olhava e dizia, putz.
as coisas parecem estar vindo para mim de um modo que eu não sei escrever. É uma coisa muito grandiosa. E aí, quando eu me tornei, Deus me alcançou pela sua graça, eu vou um movimento de eu dizer assim, cara, eu toda vez que não, mas sou eu, tá vendo como eu sou bom? Eu faço coisa que nem eu percebo que eu consigo fazer. Eu planejo fazer uma coisa e a coisa acontece muito melhor. Eu como eu sou maravilhoso, como eu sou bom. Aí quando eu finalmente fui alcançado pela graça, aí eu, caramba, era ele o tempo todo, eu achando, caramba, olha só, é que nem criança, né? A criança faz uns negócios assim, você tá pegando a mão dela assim, escrevendo com a mão dela. A criança, poxa, que legal o desenho, meu pai sabe que foi, se o pai não tivesse ajudado, não tinha feito aquilo. Aí você diz, ela, pô, legal, não sei o que, tipo, aí o pai, tá ligado? Tipo, e a criança tá mó feliz porque ela fez. Mas aí foi o quê? O pai com ela, né? Fazendo ali. Só que diferentemente do pai com ela, é diferente porque é o pai. Oi, pode falar. O interessante desse traz aqui, porque na convivência dos pais com a criança, a gente percebe muito essa relação com o esse negócio que ela falou de segurar na mão, como andar com criança na rua. Se a gente não segura a mão dela, e deixa ela segurando a mão dela, ela vai escapar. Então, Crianças são pequenos suicídios. quando a gente tem filho, a gente, se a gente prestar atenção, a gente vê muito na nossa relação com a criança, a nossa relação de Deus com a gente. É bem interessante. Ah, maravilhoso. Tá vendo? É bom ter mães entre nós. Muito bom, muito bom. Só que aí o versículo 10, né, que é o versículo que encerra, ele coloca assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, e essa é a palavra maravilhosa, que é nossa, palavra incrível, reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por ele, por sua vida. Ou seja, ele já tinha feito sacrifício, ele já fez a compra, ele pagou o preço, quitou a dívida e fez uma compra. É meu. Se eu paguei o preço, fiz uma compra. É meu. Ou seja, pagamento e compra são dois lados da mesma moeda. Você tem que pagar para obter. Então, são dois lados da mesma moeda. Que é justamente a substituição penal e a redenção. E aí, ele vai lá e coloca, ó, se nós éramos inimigos, se esse grupo de pessoas eram inimigas, incluindo eu, Paulo está colocando, éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando reconciliados, seremos por ele salvos da vida. Da vida não, né? Salvos por sua vida. Então, olha que interessante esse movimento. Éramos inimigos e fomos reconciliados. Por isso que tem, eu vou puxar a sardinha para uma canção do Teles, junto com o Coletivo Candeeiro. Aquela Colossenses Sua Vida de Amor é maravilhosa nesse livro. Eu vou citar essa, eu vou citar uma outra. Que tem um trecho que vale o modo como ele usa isso, né, na música Arrastão do Coletivo Candeeiro. Tem dois trechos dessas duas músicas que eu digo que ilustram muito bem. Por isso que eu apaixonado, enfim, estou viajando. Enfim. Tem um trecho que diz assim, ó. Costurou alguém feito eu, na música Arrastão do Coletivo Candeeiro, costurou alguém feito eu com Cristo de lá. Isso é de uma beleza tão grande. É tipo, eu, Filipe, mereço o quê? Ira. E é a palavra que ele usou antes. Salvos da ira. Eu mereço o quê? A ira. Que todo mundo merece. Ira. Ninguém pode reclamar e dizer, por que eu estou no inferno? Pode até falar. Mas o pecado é o critério da condenação. Então, quem vai para o inferno porque merece. Quem vai para o céu não merece. Tá? Ninguém vai para o céu. Eu mereço, eu me esforcei, olha só como eu sou bom. Aquele pessoal que foi lá para baixo também não quis se esforçar, não quis ler a Bíblia. Tá vendo? Eu sou muito bom, cara, eu sou mais. Lá em cima não tem orgulho. Lá em cima é olhar para Deus assim, ó. Santo, santo é o Senhor. Toda a glória e toda a honra para Ele, porque foi dele, pertence a Ele, foi por meio dele, foi Ele que nos conduziu e é para Ele. Ninguém vai olhar para si e dizer, como eu fui, graças a Deus eu decidi fazer aquilo, graças a Deus. Não. Deus, 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 é Ele toda a glória, só lhe deu a glória. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. Assim, arrastando. Aí ele pega, desculpa aí, costurou alguém feito eu com Cristo de lá. É um movimento de Deus pegarmos, esse literalmente uma linha que foi desconectada com ele, nós estávamos desconectados de Deus, ele vai lá e nos
costura novamente. E a mesma coisa com a música Colossenses e suas linhas de amor. Né? E porque a minha memória está exatamente. É porque a memória já está falhando já, né? Perdoa. Mas aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. É literalmente pegar lá, dizer assim, vamos juntar de novo que, percebe, ele costurou-nos de volta. Porque do contrário, eu estava lá com a minha linha torada, me achando a última bolacha do pacote, eita, tô aqui. Aí vai lá, vem embora, e ele vai lá e costura. Literalmente. Então, é um movimento de Deus nos reconciliar com Ele. Ele nos reconciliou, não fomos nós que nos reconciliamos com Deus. Olha só, agora já fiz muita coisa errada, agora eu vou voltar para a igreja. Não. É Ele que nos pega no meio da imundícia e diz assim, agora tu vem. E a gente olha assim, sente a pior coisa do mundo. E Ele vai lá e diz assim, então, é o que te limpa. O meu sangue vai te lavar. E é por isso que a gente olha para Ele e diz assim, não tem condição de eu ser cristão pelo meu próprio esforço. O nosso esforço é um reconhecimento de que é Ele que está fazendo. Quando você se esforça, eu vou acordar, eu vou fazer meu devocional, você está lutando, mas é por quê? Você diz, cara, não tem outra coisa que eu possa fazer, porque meu coração está inflamado por quem Ele é. Tudo isso aqui tem que ficar para trás. Eu corro desesperadamente. Por quê? Porque eu sei que quem está correndo em mim é Ele. E aí Ele diz, reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos por Ele salvos com sua vida. Ou seja, se Ele se sacrificou e comprou a gente, que não valia nada, e Ele comprou, e Ele deu esse sacrifício tão grandioso, agora que a gente foi reconectado com Ele, tu acha que Ele vai jogar a gente fora? Se Ele pagou um preço tão alto, tu acha que Ele vai jogar fora? Não vai. Então, se Ele nos comprou, nós seremos salvos por sua vida. Por quê? Porque Ele nos reconciliou por si. Então, não há esse movimento de abandonar. Tanto é que é um texto em João que é maravilhoso. Aqueles que o Pai me dá virão a mim. E de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Isso não é desculpa para viver uma vida de pecado. Isso não é. Tá? Não estou dizendo isso. Inclusive, tem uma igreja que normalmente usa essa frase, que eu vou dizer agora, como... tá vendo gente que prega isso aqui? Eu prego realmente isso. Uma vez salvo para sempre. Eu prego isso e tá... Mesmo quando eu não falar isso explicitamente, tá implícito em toda a minha palavra. Só que isso não é dizer assim, você vai pecar indistintamente porque você sabe de qualquer jeito, não. É tão grande graça, me alcançou. E quando eu pego, é dizer assim, cara, que burrice na tua cabeça. Olha só quem Jesus é, tu tá atacando Jesus. Que migalha. É que você tem o universo inteiro, o mar inteiro, e você está pegando um copinho d'água e diz assim, eu acho que eu vou preferir isso aqui. Eu prefiro isso aqui. Mas tá uma lá, cara! Tipo, ele literalmente diz, eu venho pra Deus. Aí ele vai lá e diz assim, vem. Aí você vai lá e volta. Ou seja, alguém que vive uma vida de pecados e não se preocupa com isso, não se tem tristeza com os seus pecados, ela está provando que não foi reconciliado. Porque como é que tu está conectado com Jesus? O fio se rompeu. Está amarrado com Jesus. Foi reconciliado com Jesus. Está conectado com Jesus, costurado com Jesus. E você não sente tristeza ao pecado. Ele está aqui do teu lado. Deixa eu continuar pecando. Não é isso. Então o movimento é se somos reconciliados com Jesus, vamos ter nojo do pecado. A gente pode até pecar, mas é acidente de percurso. Ele está pecando dizendo, caramba, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero isso. Porque Jesus ele é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. A graça é melhor do que a vida, diz o salmista. Então, quando ele coloca isso, é justamente dizendo, olha, não há como, ele se reconciliou, ele é o responsável por isso. Então, aqui de início, somos totalmente pecadores. E desde isso é depravação total. Eleição incondicional. Deus, desde a eternidade, Ele escolhe aqueles que irá salvar. Por mérito não, por obras não, puramente por sua graça. Eleição incondicional. Expiação limitada. Esses que foram escolhidos desde a eternidade, Cristo morre por ele, por esses muitos, de toda tribo, povo, língua e nação. E Ele paga o preço e os compra. É meu. Eu paguei. É meu. Se eu paguei, eu vou alcançar, porque é meu. E no momento de alcançar justamente a graça irresistível que chega
para o pecador e rompe a barreira da dureza do seu coração, e ele agora ele é transformado. Ele era um homem natural que não aceita as verdades do Espírito, e agora ele se transforma num homem espiritual. E agora o homem espiritual pode aceitar as verdades espirituais. E a perseverança dos santos é justamente isso aqui que a gente acabou de ler. Olha, se a gente foi reconciliado com ele quando a gente estava morto, era inimigo, a gente odiava a Deus, talvez não com palavras ou com pensamentos, mas o nosso coração se inclinava para as coisas que eram contrárias a Deus. Olha, se a gente foi reconciliado sendo inimigos, imagina agora que a gente foi reconciliado. Seremos salvos por sua vida. É a perseverança. Ele está lá segurando a gente, guardando a gente e dizendo o que vai estar lá no Romanos 8, que a gente vai chegar lá em algum momento. Quem nos separará do amor de Deus? Será morte, tribulação, o hoje, o presente, o porvir. Nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque estamos nos braços dele, estamos na mão dele. Dirá João. Quem vai tirar ele da mão dele? Quem é mais poderoso para abrir a mão de Deus e nos tirar de lá? Nem nós somos tão poderosos para tirar e abrir a mão de Deus. Ele é poderoso para nos salvar. Ele começa a salvação. Ele continua a salvação. E ele conclui. É esse o movimento. Então, essas são as doutrinas da graça. E elas só têm um movimento. Qual é o movimento que ela tem que fazer em nós? Humilhação. Dobra dentro de Deus isso. E a minha parte na salvação? Não tem. É monergismo. É o movimento de Deus nos salvar. Então, que nós possamos olhar para esse texto e ser gratos a Deus. Porque Ele nos salvou. Ele é nosso Salvador. Eu não sou 0,01% meu Salvador. Eu faço 0,1%. Não. É 100% Deus. E se fosse 0,01% eu estaria pagando algo. E mesmo quando é muito barato, ainda não é graça. Graça 100%. Se eu pago, mas é só um pequeno pedaço eu. É 99% Deus, 1% eu. 0,01% eu. Já deixou de ser 5%, já deixou de ser graça. Tem um pagamento. É muito barato. A salvação é muito barata, gente. Mas não é muito barata. Ela foi um preço que nós não podemos pagar. 100% Deus. Pagando na cruz um sacrifício tão grande que só pode ser recebida pela graça. 100% Deus. Que nós possamos olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu poderia ser um dos que não foi alcançado, mas fui um dos alcançados. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. É tudo sobre Ele. Que nós possamos glorificá-lo e exaltá-lo como Ele é aqui. Vamos